Pronto, já estou gravando e a gente vai conversar hoje justamente sobre isso, que é uma conversa rápida, mas eu acho que pode ser bastante funcional aí, principalmente para o pessoal jovem e também para quem vai chegar, né, daqui para frente. A gente pode mostrar aí isso, porque todos os meses a gente usa, tanto quanto tem a extração de veículo, quanto tem a extração de imóvel, né? Então, deixa eu começar aqui mostrando para vocês. Ah, peraí, deixa eu colocar aqui o. Onde que tá? Ó, essa extração aqui é a última extração da loteria, ok? Então, como é que funciona, né? A gente tem aqui, ó, grupo um, grupo 2, grupo 3, e grupo 4. São os grupos que nós temos hoje dentro da nossa empresa. Então, de acordo com o grupo, a gente leva em consideração essa linha primeira para as contemplações. Ah, mas por que que tem outras linhas? A gente sempre se coloca nessa primeira linha aqui para a gente buscar as contemplações. Essa segunda linha aqui, por exemplo, é só se esse primeiro número aqui que foi sorteado, se não existir nenhuma pessoa nesse número, aí sim a Demicon busca o segundo número para sorteio. Então, se a pessoa 347 já foi sorteada, já foi contemplada, ou não existe essa cota, aí ela busca a de baixo. Só que, mesmo que ela busque a de baixo para sorteio, para outras contemplações em lance e tudo mais, que são as outras categorias que a gente trabalha, vai pegar sempre essa primeira linha aqui, ok? Então, isso para que não haja confusão, porque às vezes a gente olha aqui, eu já tive um cliente outro dia que ele estava aqui embaixo com a cota dele na cabeça. Eu falei, puxa vida, se fosse essa última linha aqui, ele seria, né, contemplado. Mas a gente não pode levar em consideração essas outras linhas se a gente tem essa primeira aqui para a gente poder pegar as contemplações. Então, como que funciona? Quando a gente tem essa lista aqui, né, da extração já no dia 18, normalmente, né, ou no dia 7 de carro. A gente leva esse número, né, aqui lá para o nosso CRM, e aí, qual é a importância disso? A importância do nosso CRM estar sempre, sempre atualizado com todas as nossas vendas. Quando a gente vai lá no CRM, coloca lá venda fechada, que até solta, né, aquele brilhinho lá, aqueles fogos para você postar na rede social e tudo mais. Então, a gente sempre tem que estar com o CRM atualizado para que funcione agora a estratégia que né, eu vou mostrar agora. Então, você vai entrar no seu CRM, ok? Entrou no CRM, você veio em carteira, assembleia. E aí vai aparecer, né? Muitos aqui já sabem isso, vai aparecer essa tela. Vamos no próximo. E aí, aqui, a gente estava preenchendo todas as linhas, mas para não haver essa dúvida com relação a quem é o contemplado, vamos preencher só a primeira para que não haja essa dúvida, porque quando a gente coloca as outras, aparece todo mundo. E aí pode levar a gente a erro com relação à contemplação. Então, se a gente coloca aí a primeira linha, ó, já apareceu aqui os números referentes aos grupos que nós temos, tá? Então, a gente vai para o próximo. Ah, lembrando que veículo é aqui, tá? É nessa coluna aqui. Imóvel aqui, veículo aqui. Então, a de veículo vocês vão colocar aqui. A próxima, aí a gente vem sempre verificar dados pelo CRM, por quê? Porque o nosso CRM está atualizado.
e a gente coloca a proximidade. Se a gente colocar uma proximidade de 30 números, é uma proximidade razoável, dependendo, né, do grupo que a pessoa está, se é um grupo mais antigo e tal, os 30 números é uma proximidade até interessante. Então, vamos pesquisar. No meu aqui não vai dar, ó, nenhuma cota encontrada, mas em muitos deram aqui algumas cotas encontradas. Mas aí, como que a gente faz para a gente poder dar uma olhada? Porque se eu colocar aqui, ó, se eu voltar e colocar aqui uma proximidade talvez maior, se eu colocar uma proximidade de 50 números e eu pesquisar, ó, já vieram duas aqui para minha matrícula. Então, eu dou uma olhada no grupo, dou uma olhada na cota, dou uma olhada no grupo, dou uma olhada na cota e vejo se vale a pena ou não a gente buscar as contemplações pelos lances. E aí a gente tem que olhar isso. Quantos números o meu cliente está, né, do número sorteado? Vale a pena eu oferecer um lance de 40? Não vale? Está muito longe? E aí que vem a parte da gente estudar o histograma. Por quê? No histograma você vai ter essa noção. Quais foram os números próximos? Como que está sendo, né? Quantos números está pegando de diferença do número extraído? E aí, no histograma, a gente, voltando lá, eu vou abrir aqui o histograma, deixa eu ver se tem aqui o histograma, o mês. Ó, esse aqui é o histograma que a gente recebe, né, no FDV, sempre tem esse documento. Então, aqui a gente consegue olhar, ó, os números que foram contemplados, o percentual de lance, né? Principalmente grupos que têm lance livre, que não são fixados, a gente consegue ver aqui quanto que está sendo o lance livre daquele grupo, porque tem cliente que pergunta para a gente, eu quero dar lance livre todos os meses. Aí você vai falar, olha, pelo nosso histórico, o lance livre está em 65%, em 70%. Isso você consegue ver aqui. Então, por exemplo, ó, grupos que deixa eu ver algum grupo aqui que o lance livre é, não é fixado. Esses grupos mais jovens, ó, um lance livre aqui, ó, esse grupo aqui, ó, 12.128, lance livre, 70% praticamente. Então você vai falar com a pessoa, olha, o lance livre do seu grupo está em 70%. Te interessa realmente dar lance livre todos os meses? Então, isso aqui é interessante, por quê? Porque a gente vai vendo o que está sendo realmente contemplado nos meses, o que está puxando, quais são os números que estão puxando. Ah, não, os números são muito próximos, está puxando dois, três só. Então, se o número está com 50 de diferença, às vezes não vale a pena você ofertar lance e nem criar essa expectativa no cliente que você vai ofertar um lance. Agora, olha que interessante, o nosso número. Só um minutinho, só um minutinho. É 70%, esse 50% é muito confunde. Acho que é 70% só para o crédito. Não é. Ah, sim, ok. O João fez uma consideração interessante aqui. Quando a gente fala que a gente vai dar um lance, eu vou dar um lance de 70% num grupo de 100 mil, né? Uma cota de 100 mil. Não é 70% de 100 mil, é 70% do valor da carta junto à taxa de administração. Isso, João, que você quer dizer? Ok. Beleza? Então, seria sobre 124, 70%, tá? Então, não é 70% sobre os 100 mil, é 70% sobre o valor mais a taxa de administração, ok? Então, isso a gente também tem que se atentar na hora dos lances, porque se você só pega a carta do cliente, faz a conta e fala com ele, não, você vai pagar 70 mil? Não vai ser 70 mil numa carta de 100, tá? Vai ser 70% de 124, porque é 100 mais 24%. Então, a gente tem que se atentar a isso também na hora dos lances. Os lances já tem que ter a taxa de administração incluída, ok? E aí, deixa eu colocar aqui para vocês. Lembra que lá na frente eu falei que naquela. Quer ver, ó? Aqui, ó, quando eu compartilhei essa tela, ó. O número sorteado, gente, esse mês foi esse aqui, ó.
86.347. A gente não tem cota de 86 mil. Então, o número sorteado aqui foi o 347, ok? 347 foi o número sorteado, beleza? O segundo número é o 944, ok? Agora percebam isso aqui, ó, no histograma aqui, ó. Grupo 20. Olha aqui qual foi a cota sorteada. 944. Não pegou a primeira. Por quê? Porque provavelmente a primeira já estava contemplada, então ele pegou a segunda, ok? A título de sorteio, pegou a segunda, ó, 944. Mas a título dos lances, ó, 342, 346, 360, a título de lance fixo ilimitado, pegou a primeira linha da extração. Entenderam isso aqui? Olha que interessante. Esse grupo 20 aqui, de cara, já mostra para gente essa questão, que o número sorteado foi um, né? Aí teve que buscar o de baixo, e o restante foi número próximo aos sorteados de 347. Só os lances livres que foram números aleatórios. Por quê? Porque o lance livre é, né, independente desse número extraído. Então, o lance livre aqui foi aleatório, mas o lance fixo e o lance limitado foi dentro dessa categoria da primeira linha ali é, que foi sorteada. Agora, outra coisa que eu quero mostrar para vocês, que às vezes a gente tem dúvida com relação a estudar o grupo. Vamos lá no nosso CRM, e aí no nosso CRM a gente tem a seguinte coisa, ó. Deixa eu fazer uma simulação aqui. Vou pegar até esse grupo 20 mesmo, para vocês darem uma olhada o que aconteceu, por que puxou aquele segundo número. Dentro do nosso CRM, se vocês forem aqui, ó, em mapa de contemplações, muita gente nem sabe que existe isso e nunca abriu isso. Se você abrir aqui, ó, o mapa de contemplações, é, mapa de contemplações do grupo 20. Ó, qual era o número mesmo que foi sorteado? 347, ok? Vamos procurar o 347 aqui? Olha aqui, ó. Ele foi contemplado em lance livre em maio de 2024. Então, o 347 já tinha sido contemplado. E aí, o que a empresa fez? Pegou o de baixo, 944, que não tinha sido sorteado ainda. Então, aqui, ó, 944. 944. Lá embaixo, 944. Aqui, ó, 944. Não tinha sido sorteado ainda, tá? Então, foi ele que foi o contemplado, né, desse mês por sorteio. Agora, o que esse mapa das contemplações mostra para gente? Mostra exatamente os números que já foram contemplados, e aí, na hora de você escolher uma cota, você pode vir por aqui e fazer alguma estratégia. Porque se você pega uma cota, por exemplo, ó, nesse meio aqui, ó, que tem muita gente sorteada, muita gente contemplada, vamos supor que você escolha a 510, a cota 510. Olha, para cima e para baixo, muita gente já foi contemplada. Então, o que acontece? Vai pegar muito longe, ó, o próximo contemplado. Esse 510 aqui vai pegar, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tem 15 pessoas abaixo que já foram contempladas. Então, olha só como é que vai pegar um raio muito maior de contemplação para esse cara aqui, o 510. Então, isso aqui é interessante para vocês darem uma olhada também. Grupo novo, gente, não tem como a gente ter muito essa visão. Por quê? Porque grupo novo, isso aqui ainda está né, não tem esse monte de contemplação. Mas esse grupo 20, ele já contemplou 458 cotas. É um grupo antigo de serviço. Então, ele já contemplou muita gente. E agora ele está contemplando aí 20, 25 pessoas por mês. Então, ele pega muito longe, né, na hora de você fazer ali no CRM, aquele espaçamento, o grupo 20 vale a pena você colocar um espaçamento grande, porque ele tem pegado longe. Então, é isso, ó, é vocês darem uma olhada aqui com relação
a como é que a pessoa foi. Ó, e aí aqui mostra, ó, por exemplo, contemplação, lance fixo de 25, foi em maio de 25, quantas parcelas ofertadas? 13, foi 25% embutido, status confirmado, que a contemplação foi confirmada, e a data da venda, a pessoa comprou em janeiro de 2025, foi contemplada em maio de 2025. Então, 5 meses depois, no lance fixo de 25, ela foi contemplada, essa cota. Então, aqui tem as informações das cotas contempladas, entendeu? Então, isso é muito interessante, ó, porque esse mapa das contemplações serve para, às vezes, um grupo antigo que tem um furo e você quer vender para o seu cliente um grupo antigo. Dá uma olhada no mapa das contemplações, vê como é que tá, vê quantas pessoas está buscando de um lado e de outro, vê aonde tem alguma cota que pode ser estratégia para você poder vender para o seu cliente. Então, isso aqui é interessante porque é um raio aí interessante, tá? Maurício, você quer fazer uma pergunta? Sua mãozinha está levantada aqui. Fala para Isso, nós. Lu. Estava mostrando ali esse grupo, eu achei bem interessante ver uma coisa que eu nunca tinha visto antes. Talvez é porque esse grupo é antigo, diferenciado. Quando estava mostrando lá a tabela, tinha vários lances livres acontecendo dentro desse mês. E eu nem sabia que isso é uma possibilidade de várias pessoas sendo contempladas em lance livre. E eu vi até que a média ali estava uma média bem abaixo do que a gente está acostumado, estava ali numa média de 40%. Você poderia falar um pouquinho a respeito disso, por que que isso acontece nessa modalidade aí de grupo mais antigo? Right. Eu não entendi, Maurício, a sua pergunta. O que que você quer que eu te explique? Peraí, eu não entendi. Fala, fala. Quando você estava mostrando aquela tabela do historiograma lá, que tinha várias modalidades Grama? sendo contempladas, aí Peraí, tinha vários deixa eu ir dentro de um lá. mesmo mês contemplados com lance livre. E eu achava que lance livre era uma coisa só de um por mês. Eu não sabia que Ah, poderia tá. vários Ok. acontecer. E aí, inclusive, eu vi que a média ali era de 40%. Não era nem uma média tão alta assim. Mas eu acredito que isso é porque o grupo é mais antigo. Mas esse fato que me surpreendeu, eu acho que foi assim, a coisa que mais me impressionou, é de ter vários dentro de um mesmo mês. Eu achava que era um por mês. Aham. Vamos lá. Ó, o grupo 20, que foi dentro desse grupo 20 que tem um monte. Olha só, é um grupo, ó, de 50 meses, só que ele já está em 22 meses. Então, ele tem menos de 2 anos para contemplar uma galera ainda, tipo a metade do grupo, tá? Então, vamos ver aqui no PDF dele, o que que ele deixa a gente fazer. Ó, como que são as contemplações dele? Sorteio, lance livre limitado por 50%, lances fixos de 40 e 25 e demais contemplações por lance na mesma ordem. Então, o que que é a mesma ordem? Lance livre, lance fixo e lance limitado. Lance livre, lance fixo e tal. Então, essa é a ordem. Então, a gente pode ter vários lances livres, desde que o grupo tenha caixa. Tá? Então, nesse grupo aqui especificamente, como é lance livre, lance fixo de 40, lance fixo de 25, qual é o próximo? Lance livre, lance fixo de 40, lance fixo de 25, e assim sucessivamente. Então, a gente vê lá, quer ver, na contemplação, ó, sim, aham. Aí, olha, a gente vê, ó, lance livre, lance fixo, lance segundo fixo, lance livre, lance fixo, lance fixo, lance livre, entendeu? É nessa ordem. Por isso que esse grupo, ele contempla muitos lances livres. Agora, uma atenção, o lance livre desse grupo, ele é limitado, tá? Que a gente viu lá. Então, não é quem dá mais. É quem está também próximo da cota extraída, do número extraído. Porém, como é um grupo que está contemplando muita gente por mês, né? E nem todo mundo gosta de dar lance livre, é um grupo que compensa dar lance livre se o seu cliente quiser todo mês, porque é um grupo que tem uma probabilidade de entrega muito alta. Por quê? Porque a sequência dele de contemplações é lance livre, lance fixo, lance fixo. Lance livre, lance fixo, lance fixo. Então, ele vai estar sempre tendo um lance livre, um lance fixo e um lance fixo. Então, por isso que tem muitas contemplações. Esse grupo, Maurício, por ser um grupo antigo, ele já tem um caixa alto, então ele entrega muitas contemplações por mês por conta disso. Quanto de dinheiro tiver no caixa, ele tem que entregar.
E aí ele vai entregar vários lances livres, porque essa é a sequência dentro do histograma, dentro do PDF, desculpa, do grupo, para entrega. E o grupo 30 é a mesma coisa, ó. Lance livre, lance fixo, que também é grupo de serviço, né? O lance livre aqui do grupo 30, ele é fixado em 50%. Então, também, ó, lance livre, lance fixo e lance fixo de 25%. Então, essa é a sequência, por isso que contempla muitos lances livres. Então, isso aqui vai depender do PDF do grupo, tá? Então, é muito interessante a gente sempre olhar o PDF do grupo, porque tem grupo que tem PDF assim. Ah, lance fixo de 25, lance limitado de 40, lance livre e os demais todos fixo de 25. Tem grupo que é assim, aí realmente vai entregar um livre só por mês. Mas tem grupos que têm essa categoria, igual tem esse grupo de serviço. Lance livre, lance 25, lance 40 e demais na mesma sequência. E aí vai entregar mais lances livres. Então a gente sempre tem que atentar ao grupo que a gente está, principalmente se o nosso cliente já falar para a gente que ele quer dar lance livre todos os meses. Se for um grupo que ele pode contemplar mais do que um lance livre por mês, aí a gente coloca. Se for um grupo que é muito limitado para lance livre por mês, um só, a gente não coloca esse cliente, porque ele vai ter pouquíssimas chances de contemplação, tá? Deixa eu dar mais uma olhada aqui. Um grupo que contempla muito com lance livre é uma boa opção para quem só tem intenção no lance fixo? Então, independe, Renata, porque o que que acontece? Aqui, como eu falei, como é uma sequência de contemplações, esse PDF, ele nos mostra, vamos pegar esse aqui como exemplo, né? Esse PDF, ó, ele nos mostra que independe se a pessoa quer ser contemplada. Aqui, na verdade, num grupo desse, a pessoa tem chance em todos os tipos de contemplação. O lance livre, o fixo de 40 e o fixo de 25, e como as demais contemplações é nessa mesma ordem, então sempre vai ter um livre, um fixo de 40, um fixo de 25, um livre, um fixo de 40, um fixo de 25. Então, várias pessoas são contempladas, elas têm praticamente a mesma chance. Agora, se a gente pega um PDF que limita esse tipo de lance, o lance livre é um só por mês, o resto é só o lance fixo de 40 ou o lance fixo de 25. Então, a gente sempre tem que ter esse cuidado de olhar o PDF e olhar o que que o cliente quer. Como eu falei, se ele quer só ofertar lance livre, você tem que ir para um grupo que ofereça mais lances livres por mês. Então, como que a gente vê isso? No PDF, nessas contemplações aqui, ó, é aqui que a gente vê se o grupo contempla ou não muito lance livre, ou os outros tipos de lance, e a gente vê no histograma também. Porque se a gente for lá ver no histograma, deixa eu abrir o histograma aqui de novo. Vamos tentar pegar um outro grupo mais abaixo aqui, para a gente poder ver. Peraí. Deixa eu ver aqui. Histograma. Peraí, deixa eu só. Ó, vamos para grupos mais lá de baixo. Ó, esse grupo aqui, ó. Esse grupo aqui, ó, 870. Provavelmente o PDF deve estar assim, ó. 2 livres, um limitado, um fixo. 2 livres, um limitado e o restante tudo fixo. Então, isso aqui que a gente tem que se atentar, tá? Ao PDF do grupo. Vamos lá ver mais alguns aqui. Deixa eu ver se a gente consegue ver. Ó, esse aqui, ó. Não, esse aqui não. Olha esse aqui, ó. Esse grupo, o 10-20, contemplou 1, 2, 3, 4 pessoas no livre e 2 no fixo de 20. Então, vamos ver o 10-20, como que é o PDF desse grupo? Para a gente dar uma olhada nisso aqui, porque é um grupo que, né, causa uma questão interessante aí. Uai, tá abrindo, não? Ele é de imóvel. Vamos ver o PDF desse grupo? Ó, vamos lá. Aqui, ó. Em todas as assembleias, do início ao fim, um sorteio de cotativa, um de cancelado. Ó, 2 livres,
um lance fixo de 20, dois livres e demais seguem lances fixos. Esse grupo não tem lance fixo de 40. Olha que interessante esse PDF. Então, é dois livres, um fixo de 20, dois livres e depois segue só os fixos de 20%. Então, esse grupo, por isso que ele contempla muita gente em lance livre. Ele contempla pelo menos 4 pessoas em lance livre e o resto tudo em lance de 20%. Então, por isso Luciana, que a gente tem que sempre se atentar, ó, ao PDF, tá? Luciana, Oi, tem fala algumas lá. pessoas com o áudio aberto aí, tá atrapalhando entender. Ah, tá. Pessoal, vamos fechar os áudios aí. Peraí, deixa eu só dar uma olhada aqui. Deixa eu mutar a galera. Ok. Então, vamos lá. Entenderam isso aqui, gente? Sempre se atentar ao PDF. O PDF é o que vai dar o norte para gente. Então, quando a gente vende uma cota, não é pura e simplesmente a gente jogar o cliente num grupo. A gente tem que olhar o que o cliente quer. Ele tem dinheiro para dar lance livre? Ele já te comunicou isso? Ou não? Ele vai só esperar os lances fixos? Então, dá uma olhada. Por exemplo, um lance desse aqui não tem lance de 40%. Você limita o seu cliente ao lance livre ou ao lance de 20. Você não tem como dar o lance de 40 nesse grupo aqui 10, 20, por exemplo. Então, a gente precisa entender o PDF do grupo, entender o que o cliente quer, né? E entender o histograma do grupo, como que tá as contemplações, você olhar lá no mapa de contemplação, você olhar dentro do histograma. Então, a gente saber ler isso para que a gente aloque o cliente no melhor lugar, né, no melhor grupo, para que depois ele fale assim: caramba, você me colocou num grupo que eu não consigo dar lance livre. Eu te falei que eu queria um lance livre e eu não consigo dar um lance livre, o lance livre é limitado. Você me colocou num grupo que eu não tenho como dar um capital próprio e a metade embutir. Você me falou que tinha essa categoria de contemplação. Por quê? Porque a gente fala todas as categorias de contemplação para o cliente. Aí, no final, ele se vê rendido em só uma categoria ou duas, então a gente precisa, né, ter esse discernimento, tá? Mais alguém? A Patrícia fez uma pergunta aqui, não sei se já aconteceu, os meninos mais antigos aí, João, Luciano, se um dia acontecer de todos os 5 números já tiverem sido sorteados, o que a empresa faz? Vai buscar um para cima e para baixo, não é? Para sorteio, não é isso? Desde o primeiro. Isso aí. Então, olha só, vamos supor que lá naquela tabelinha, né? Vamos voltar na tabelinha, nessa tabelinha aqui, acho que nunca aconteceu isso, não, né? Se todos esses números aqui, vamos supor, o 347 foi já contemplado, então buscou o 944. 944 também foi contemplado ou não existe, e assim sucessivamente. Chegou aqui no 406 e também ele não existe. O que acontece? Ela pega o primeiro aqui, 347, e vê se o 348 já foi sorteado, ou o 346. Tá? Então, aí ela começa a pegar para cima e para baixo da primeira linha aqui para poder tirar um sorteado, tá bom? Então, aqui, ok. E aqui, gente, tem os grupos, ó. Os grupos estão aqui, ó. Os grupos que a gente vende, eles estão aqui, ó. O grupo 20, né? Como eu falei, era 347, foi para o 944, porque o 347 já estava contemplada. Então, os grupos estão aqui. Sempre que a gente recebe esse resultado aqui da loteria, a gente já coloca e a gente já vê quais os grupos aqui, a gente já vê as cotas dos nossos clientes, sempre pegando a primeira linha, tá bom? Então, aqui, né, seria essas orientações. Peguem sempre, então, esse histograma, leiam o histograma, vejam como que está, vejam como que está aqui. Se vocês acharem estranho, né, igual o Maurício falou, nossa, me chamou a atenção de ter muitos lances livres nesse grupo. Vai lá no PDF do grupo, dá uma olhada, vê por que isso, porque quanto mais a gente entender sobre isso aqui, mais a gente serve ao cliente, né? Mais informações nós damos ao cliente e fica mais interessante a estratégia de contemplação, porque, como eu falei,
se você coloca o cliente num grupo que você não pode dar um lance livre e ele quer dar lance livre, você errou, e depois não tem como a gente voltar atrás, não tem como a gente mudar o grupo, tem como a gente fazer upgrade da carta, né? Dentro de um grupo, você tem um valor lá. Você pegou um grupo que tem cartas de 100 mil a 200 mil. Você pode fazer um upgrade da carta do seu cliente dentro do mesmo grupo. Isso pode. Uma carta de 100 mil, você transformar ela em 150 ou 200. Agora, você trocar de grupo, você não pode. Então, a gente precisa entender realmente para a gente vender certo, para a gente não enganar o cliente, para a gente não simplesmente alocar ele num grupo qualquer e depois ele vir cobrar a gente uma estratégia que a gente não vai poder entregar, ok? Então, mais alguma dúvida? Foi útil, gente, isso aqui para todo mundo, para quem não sabia, ok? Tem mais alguma dúvida, mais alguma colocação? Alguém quer fazer alguma colocação aí? Os gestores também, Ângelo, Pamela, o Claudinho, o Luciano. Alguém quer fazer alguma colocação? Clareou aí, Jefferson? Que ótimo. Valeu, Rafa. É isso aí, gente. A gente sempre trazer coisas para, né, para a equipe que a gente possa aplicar no nosso dia a dia e a gente possa cada vez mais ficar cada vez melhores naquilo que a gente está se propondo fazer. Porque o consultor Ademicon, a gente tem batido muito nessa tecla. Ele não é um vendedor. Se nós nos colocarmos numa posição de vendedor, a gente coloca o cliente em qualquer grupo, a gente não lê PDF, a gente não vê o mapa das contemplações e a gente não está nem aí para o que está acontecendo com a cota do cliente. A gente quer vender e dinheiro no bolso da comissão. Só que se a gente vende errado, se a gente se coloca numa posição de vendedor, a nossa inadimplência é maior, a gente não consegue reter o cliente. E o que a gente precisa? Reter o cliente, para que a gente tenha ganhos, né, consideráveis mês a mês, que a gente vai fazendo uma carteira e a gente vai recebendo mais mês a mês. Então, se você começa a perceber que a sua inadimplência está alta, né, que as pessoas estão deixando de pagar, é porque você está vendendo errado. Tem alguma coisa errada na sua venda. Então, o processo é esse: é você mostrar para o cliente, né, quantas contemplações, quanto que está entregando, o porquê que entrega muito um grupo, né? Por que outros grupos às vezes entregam menos? No início, os grupos entregam menos. Por quê? Porque não tem caixa ainda solidificado. Os grupos antigos entregam mais porque já tem mais caixa solidificado. Grupo novo já não entrega tanta contemplação por mês. Então, a gente precisa entender, né, toda essa estratégia que a gente pode trazer para o cliente sem a gente mostrar que nós somos vendedores. A gente quer vender? Óbvio. Mas o nosso trabalho é antes da venda, é essa consultoria e a venda vai ser uma consequência. E se o cara comprar de você, vendo que você realmente foi um consultor, você já fideliza o cara de cara mesmo, ele vai ficar com você. Agora, se você só empurrar ou só jogar para ele e fazer com que ele compre só naquela questão afoita, a probabilidade de ele parar de pagar é muito alta. Então, cuidado, né, com tudo isso. Agora, só para finalizar, outro dia, até foi o João que nos trouxe essa informação, e é uma informação interessante aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Dentro do CRM, quando a gente faz aqui, deixa eu colocar aqui esse aqui mesmo. Quando a gente faz uma comparação, olha que interessante isso aqui, ó. Fiz uma simulação aqui, né, no grupo 10, 20 e tal, ok. E aí foi aposentadoria imobiliária, né, ô João, que você foi outro dia. Não foi aposentadoria imobiliária? Não, comparações. Se você for aqui em comparações, olha que interessante, gente. Fomos lá no CRM, ok? Fizemos a simulação. Vem aqui em comparações. E aí vai te mostrar um comparativo se a pessoa financiar e se a pessoa fizer o consórcio com a gente. Então, essa tabela aqui é muito interessante você mandar também para o cliente, dependendo do objetivo do cliente, né? Ele está querendo comprar uma casa, está querendo fazer uma aposentadoria imobiliária, ou está querendo comprar a primeira casa própria dele.
ou sair do financiamento. E aí aqui, né, tem os tipos de financiamento, de investimento, e aqui tem as tabelas, né, como a Price, né, aqui está mostrando, e o financiamento na saque. E aí está mostrando aqui, ó, quanto que a pessoa tem que dar de entrada, quanto normalmente ela paga no final, quanto que ela paga de juros, e aqui fazendo um comparativo quando a pessoa faz um consórcio, e simulando até com relação à poupança também, olha que interessante, e simulação de rendimentos. E aqui o financiamento, se for na tabela Price ou na tabela saque. Então, isso aqui, para quem vai fazer financiamento na Caixa, é muito interessante da gente quebrar uma objeção. Outro dia teve até um cliente que falou para mim, para a Mequiane, que ele gosta de fazer financiamento planejado. Eu falei assim, Jesus, então ele gosta de planejar pagar juros, né? Nunca entendi isso. Quando o cara falou, eu falei, meu Deus do céu, né? Achando que é esperto e coitado. Mas aqui, se a gente for ver essa comparação, né? Só um minutinho, fala, Rafa. Uhum. Quer abrir seu áudio para o pessoal te ouvir aí? Abre. Fala para todo mundo ouvir. Fala pessoal, bom dia, tudo bem? A Luciana colocou essa questão do financiamento aí. Quando vocês forem mostrar essa situação para o seu cliente, observem que tem um valor de entrada ao lado, correto? Então, o valor financiado não está sendo 105 mil. O valor está sendo 105 mil menos 31. Ou seja, você está financiando aí em torno de 74 mil e está pagando de juros 251. Então, de juros, você está pagando 4 vezes o valor que você está financiando, porque você está aportando 31 mil na entrada. Tá? Então, deixe isso muito claro, porque esse 31 mil pode ser utilizado para dar de lance lá na frente, caso o cliente queira algo um pouco mais rápido. Beleza? Então, fiquem atentos a essa entrada aí, tá bom? E outra coisa, 360 meses, hoje o nosso aplicativo já permite colocar 420, que é o que a maioria das pessoas tem financiado, tá? Então vão ter algumas alterações aí. Fiquem atentos a essas coisas aí também. Valeu, Rafa. Muito bom. Oi. Além dos juros que a pessoa deixa de ganhar, dinheiro que ele ajudar. Sim, a entrada, se ele Sim. aplicar, ele ainda pode ter uma rentabilidade na aplicação desses Tá pagando a 35 parcela de 100 mil, ele vai e pagar, ele vai ajuda, ter vai 317. praticamente ser a parcela Tá de 100 pagando a mil. parcela. Isso aí. Obrigada, Rafa, contribuição. E aqui, gente, vocês veem, né? Se a gente aumentar para 420, a pessoa vai pagar mais juros, né? Que é o que a pessoa tem feito hoje, são 35 anos. Aqui, a gente vê na tabela Price que as parcelas são fixas. Na tabela saque, as parcelas são decrescentes. Então, a pessoa, teoricamente, paga menos de juros na tabela saque. Porém, os últimos financiamentos agora que a gente vê na Caixa é da tabela Price. Por quê? Porque a Caixa ganha muito mais juros na tabela Price. Então, não vale a pena ficar fazendo na tabela saque para o banco. Então, é claro que o banco vai empurrar na gente aquilo que ele pode ganhar mais em cima da gente. Então, isso aqui é muito interessante, tá? Para a gente quebrar algumas objeções também e a gente falar com a pessoa para ela evitar a pressa, porque na pressa a gente compra de forma ruim. Na pressa, a gente paga juros. E de forma planejada com o consórcio, a gente tem poder de compra, porque uma carta de crédito na mão, você está comprando à vista um imóvel. Então, você tem poder de negociação, poder de compra, comprando um imóvel muito melhor daqui a 4, 5 anos do que se você for comprar hoje. Então, a ideia é da gente fazer com que o cliente contenha a ansiedade dele, né? Então, isso tudo, gente, a gente tem no nosso sistema. A gente entender como que a gente pode explorar o CRM, né? Aqui a gente tem essas comparações, então isso é muito interessante da gente poder ler o CRM e esse mapa das contemplações aqui, que às vezes, como fica aqui no cantinho, a pessoa também esquece que pode usá-lo. Ok? Mais alguma coisa? Alguém quer fazer mais alguma contribuição? Ok, gente? Treinamento fez sentido? Adiantou aí para muita gente? Tiraram dúvidas? Ok? Show de bola? Vamos para cima, então.
Bom dia a todos. Bom dia. Bom resto de semana, né? A gente ainda tem aí hoje, quinta e sexta-feira, para a gente fazer o melhor aí dos nossos dias e depende da gente, né? A gente poder prospectar, poder fazer apresentações. Quanto mais a gente prospecta, mais a gente apresenta, mais acompanhamento a gente tem, mais fechamento a gente tem. Então, essa é a equação, ok? Bom dia a todos, abraço, fiquem com Deus, até amanhã. Certo. Nossa. Vamos mesmo.